Depois de 9 anos lendo todos os dias, eu posso afirmar para você que durante esse tempo eu pude notar uma grande transformação e um desenvolvimento positivo do meu cérebro em diferentes áreas da vida por conta da leitura dos livros. E nesse vídeo aqui, sem se aprofundar muito no contexto científico, até mesmo porque eu nem tenho, talvez, conhecimento para isso, mas compartilhando a minha experiência e realmente aquilo que eu pude ver de diferença, eu quero trazer para você como a leitura pode transformar o seu cérebro também. Um vídeo que traz aqui um pouquinho de um lado mais prático daquilo que a leitura transformou na minha vida e que pode se tornar também uma motivação para que você também busque essa transformação na sua vida através da leitura dos livros. Então, vamos usar esses próximos minutos para apresentar como a leitura gera essa transformação e quais são os benefícios que ela me gerou e que com certeza ela vai gerar para você também. E para a gente falar desses benefícios, é claro que nós vamos usar aqui a nossa folha sulfite para que fique mais claro, para que você consiga entender um pouquinho das minhas ideias. Primeiro ponto que eu pude notar de diferença na minha vida, o que transformou, o que a leitura transformou no meu cérebro é a questão do foco e da minha atenção. Isso daqui eu sei que é um desafio para muitas pessoas, inclusive é um desafio para mim, por trabalhar com a internet, por ter que estar a todo momento conectado com a tecnologia, e eu sei que também é um desafio para você. Muitos afazeres, muitas atividades, responsabilidades, a tecnologia em si, televisão, internet, é muito barulho. E assim, isso naturalmente prejudica o nosso foco e atenção, porque a gente está a todo momento conectado com essa liberação de dopamina que é assim infinita, né? Você abre a sua rede social, YouTube, televisão, é conteúdo infinito. Então isso realmente prejudica o nosso foco e atenção. A leitura, ela vem na contramão disso tudo. Porque eu sempre gosto de trazer o exemplo de que um livro não tem estímulo visual, como por exemplo movimento, som, ele não tem várias cores. O livro é um livro, é basicamente uma folha que tem ali as escritas. Ele pode ter talvez, né, dependendo do livro, alguma imagem, algum desenho aqui, mas assim, ainda assim é um estímulo muito menor do que, por exemplo, num celular que tem várias e várias informações ao mesmo tempo. Então isso aqui força com que você faça com que o seu cérebro foque naquela atividade, porque não tem muito estímulo, é aquilo e ponto. E isso daqui realmente auxilia o desenvolvimento do nosso foco e da nossa atenção. E eu pude notar essa diferença. Inclusive eu gosto sempre de dizer que todas as vezes que eu pego para ler um livro, eu estou me desconectando, né? Estou gerando uma desconexão com o mundo externo. E isso daqui realmente potencializa esse benefício de estar mais atento. E aí, claro, não só mais atento na leitura dos livros, mas também atento e mais focado nas diferentes atividades do meu dia a dia. Então essa foi a primeira diferença que eu pude notar com a questão da leitura. Segundo benefício é a parte do vocabulário. Então você que sente que o seu vocabulário ele é um pouco fraco, você que sente que não tem muita palavra na hora talvez de ter uma conversa, a leitura ela vai influenciar diretamente nisso, ela vai trazer uma bagagem realmente para o seu cérebro de novas palavras. Recentemente eu estava lendo um livro que se chama O Cérebro Leitor. Eu já até fiz alguns vídeos aqui trazendo alguns comentários sobre esse livro. É um livro difícil, é um livro que eu recebi de uma editora. Eu não aconselho, inclusive, que você leia, porque assim, eu acho que ele é muito prático para quem quer estudar realmente sobre o assunto, né? Não é um livro para você ler, tô com curiosidade. Não, é um livro para quem quer realmente estudar, professores, educadores, pessoas que criam conteúdo sobre isso. Então, se você é esse tipo de pessoa, acho que vale a pena ler. Agora, se não, se for por curiosidade simples, eu aconselho que você não leia, porque ele é denso, é difícil, mas ele é interessante porque traz pontos importantes para quem trabalha com essa questão e para quem ajuda outras pessoas também a realizar a leitura de livros. E algo que eu achei muito bacana é o seguinte, o livro ele fala que se você pegar duas crianças, tá? Duas crianças, criança A e a criança B. Se a criança A, ela tiver, durante a infância dela, um cenário, né, um enredo de um vocabulário rico, ou seja, ela ouve histórias, ela tem acesso a livros, tudo da idade dela, claro, ela escuta boas conversas, isso vai fazer com que ela tenha um grau de vocabulário alto. Naturalmente ela vai conseguir ler melhor, ela vai conseguir escrever melhor com o tempo. Agora, se você pega a criança B e ela tem um grau baixo de vocabulário, ela não lê livros, ela não escutou histórias, ela não tem ali do lado dela um ambiente rico de palavras, isso vai fazer com que ela tenha um grau de vocabulário
muito abaixo, gerando naturalmente dificuldade na escrita e na leitura na vida adulta. Então a leitura ajuda e ajuda muito na questão do vocabulário e eu pude perceber isso. Além, é claro que a gente pode abrir um parênteses aqui, que a leitura, quando a gente fala sobre o vocabulário, ela também te torna uma pessoa interessante. Porque você começa a ter bagagem de conhecimento. Então agora você não é uma pessoa quadrada que só sabe uma, duas coisas. Você é uma pessoa que tem conhecimento no assunto A, no assunto B, no assunto C, no assunto D. E você tem uma série, uma referência de autores para falar sobre esse assunto. Logo, além de ter novas palavras, novas expressões, você também se torna uma pessoa interessante. E o vocabulário também abre um paralelo para a segunda transformação que eu tive, que eu percebi, que é a questão do senso crítico. Por quê? O senso crítico é quando você lê, encara uma realidade, vê uma situação e para pensar se aquilo é correto ou não. E é muito interessante porque a leitura dos livros, ela gera muito isso quando você é um leitor ativo, porque ela te gera o questionamento. Aqui a gente não está falando daquela leitura de escola que você lê para tirar nota, a gente está falando de uma leitura que você faz por conta própria e você se questiona, será que eu concordo com isso que o autor está falando ou será que eu discordo disso que ele está falando? Bom, eu estou lendo um livro sobre um assunto A e eu vi que tem 3 autores que escrevem sobre esse assunto. Eu li os 3 autores. O que eu posso extrair do autor 1, do autor 2, do autor 3? O que eu discordo do autor 1? O que eu discordo do 2? O que eu discordo do 3? Então você tem um senso crítico para interpretar informações. O seu cérebro, ao ver um texto, identificar o que é importante, ver se aquilo faz sentido na sua realidade ou não, vai desenvolvendo esse senso crítico e você se torna cada vez mais uma pessoa apta a tomar decisões por conta própria e principalmente não se deixar levar pela grande massa, pela ignorância muitas vezes que está ao nosso redor. Quarta característica, eu posso colocar aqui criatividade. Isso é uma habilidade cada vez mais requerida, porque é a habilidade de você conseguir usar ao lado da sua imaginação. Isso aqui, Douglas, isso aqui é coisa de criança, não é? É você ser criativo para desenvolver um novo projeto, para você encontrar saídas, para você encontrar soluções, para você olhar para a vida de uma forma diferente. Então, criatividade é uma habilidade que tem sido requerida cada vez mais. A gente vive na era da atenção. Quanto mais criativo você for, mais você vai conseguir se desenvolver, mais oportunidades você vai conseguir acessar. E os livros, eles nos estimulam a isso. Por quê? Quando você pega, por exemplo, um livro que tem uma história escrita, você tem que imaginar aquilo que o autor está trazendo para você. Então você começa a criar o seu próprio filme. É claro que isso de forma muito mais prática em livros de ficção, literatura, mas também em livros técnicos, práticos, onde você fica imaginando aquilo que o autor está querendo te comunicar. Então essa parte da criatividade, você ativa, né? Como eu disse, esse não é um vídeo científico, mas eu sei que o nosso cérebro, ele tem algumas partes específicas, então você vai conseguir ativar a parte da criatividade, seu lado mais criativo ao realizar a leitura de livros. E eu pude perceber assim, na minha vida mesmo, em criação de conteúdos, de vídeos, que eu pude desenvolver essa criatividade com o tempo e que isso está sendo assim, muito positivo para mim, tanto para minha vida pessoal, como também para minha vida profissional. Então, essa daqui é a quarta habilidade que eu pude entender, que eu pude desenvolver e que realmente tem me ajudado bastante. Tudo isso através da leitura. Para esse vídeo nosso aqui não ficar tão longo, eu vou me reter nessas 4 transformações que são fundamentais e que eu tenho certeza que também vão gerar o mesmo resultado na sua vida. Então é por isso que eu tenho esse projeto e é por isso que eu digo para você, leia livros. Se você já lê livros, se você já absorve essas habilidades, esses avanços, comenta aqui abaixo, eu leio livros. Se você ainda não lê, coloque em prática o conteúdo do nosso canal. Eu tenho aqui também abaixo o link do método Ler, que é o meu método pessoal de leitura e que pode te ajudar a alcançar esses 4 benefícios. Se você conhece um amigo que não tem o hábito da leitura e que precisa alcançar isso aqui, compartilhe esse vídeo com ele. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser um pontapé inicial para que ele busque
e comece a desenvolver esse hábito.